O clamor pela justiça de Deus. Você já se sentiu injustiçado? Já enfrentou momentos em que foi acusado de algo que não fez? Ou quando pessoas se levantaram contra você sem motivo? O Salmo 7 é exatamente um clamor do coração de Davi diante de situações assim. Ele estava sendo perseguido, acusado injustamente, mas em vez de reagir com as próprias mãos, ele se voltou para o Senhor, o justo juiz. Esse salmo começa com uma declaração poderosa: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Aqui vemos a primeira lição. Quando o mundo se levantar contra você, quando palavras injustas forem lançadas como flechas contra a sua alma, o refúgio verdadeiro não está em discussões, não está em vingança, não está em provar nada para ninguém. O nosso abrigo está em Deus. E aqui fica a primeira pergunta para você refletir. Quando você é acusado ou julgado, qual tem sido a sua primeira reação? Davi escolheu orar, e essa é a chave para nós. O inimigo pode tentar nos caluniar, mas a oração nos coloca diante daquele que tudo vê, que tudo conhece e que sabe a verdade do coração. O interessante é que no Salmo 7, Davi não pede apenas livramento, ele também faz uma declaração de entrega. Se fiz alguma coisa errada, se cometi injustiça, que o inimigo me persiga e me alcance. Isso mostra a confiança de Davi no caráter justo de Deus. Ele não tinha medo da verdade, porque sabia que estava diante do Senhor que julga com equidade. Aqui temos um gatilho importante. Quantas vezes nós tentamos nos defender diante das pessoas, mas nos esquecemos de apresentar a nossa causa diante de Deus? Esse salmo nos convida a inverter a lógica. Em vez de lutar na força da carne, aprendamos a nos refugiar na presença do Senhor. Ele é o juiz que não se deixa corromper, não se engana, não se deixa levar por aparências. Imagine a cena: Davi cercado por acusações, mas em vez de se desesperar, ele ergue a voz em oração. Isso é fé em ação. Isso é confiança no caráter de Deus. E eu quero que você guarde isso no coração. O mesmo Deus que defendeu Davi é o Deus que te defende hoje. Se você está gostando desta reflexão, já se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma mensagem de fé e esperança. O Deus que sonda os corações. O Salmo 7 nos mostra que Deus não olha apenas para as circunstâncias externas. Ele sonda os corações. O versículo 9 diz: Tu, justo Deus, que sondas o coração e a mente. Isso é poderoso, porque muitas vezes somos mal interpretados pelas pessoas, mas diante de Deus não há máscaras. E aqui vai outra pergunta para reflexão. Será que temos vivido de forma que, ao sermos sondados por Deus, Ele encontra em nós sinceridade e integridade? Davi tinha essa consciência. Ele sabia que podia ser acusado injustamente, mas diante de Deus, a verdade viria à tona. Essa confiança é libertadora. Não precisamos gastar nossas forças tentando provar quem somos, porque Deus conhece cada detalhe do nosso interior. Esse ponto é fundamental. O inimigo pode lançar calúnias, mas a maior segurança que temos é que o Senhor conhece a verdade. Agora pense comigo. Quantas vezes você já foi mal compreendido? Talvez você já tenha sido julgado, sem que as pessoas soubessem a sua história ou os seus motivos. Mas o Salmo 7 nos lembra que não importa o que digam ao seu respeito, porque Deus é aquele que vê além das palavras e das aparências. E aqui entra um clímax emocional. Quando nos sentimos acusados, feridos pelas palavras, rejeitados pelos olhares, o inimigo tenta usar isso para nos abater. Mas o salmista transforma a dor em oração, e essa oração transforma a realidade. Ele diz: O Senhor é o meu escudo. Olha que expressão poderosa. Um escudo serve para nos proteger dos ataques do inimigo. O escudo de Deus não apenas bloqueia as flechas,
mas também nos dá segurança para avançar, sem medo. E eu pergunto, em quem você tem confiado como escudo? Em suas próprias palavras, em sua reputação ou no Deus que defende os corações sinceros? Essa passagem desperta em nós uma curiosidade santa. Se Deus é juiz justo e conhece tudo, como Ele agirá em nossa defesa? Essa expectativa gera fé, esperança e paz. Se essa mensagem está falando com você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: Deus é o meu escudo. Vamos declarar juntos a nossa confiança nele. O Deus que se levanta para julgar. O Salmo 7 continua dizendo: Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Aqui vemos um pedido ousado de Davi, que Deus se levantasse como juiz diante dos inimigos. Isso é um ponto profundo. Muitas vezes, pedimos a Deus apenas que nos console, que nos dê forças. Mas Davi vai além. Ele pede que o Senhor intervenha, que faça justiça, que mostre o seu poder diante das injustiças. E aqui vai outra pergunta poderosa. Temos tido coragem de colocar a nossa causa diante de Deus, pedindo que Ele se levante por nós? Esse pedido é cheio de confiança. Davi sabia que Deus não é indiferente às injustiças. Ele não fecha os olhos para a maldade. O Senhor é justo e o seu juízo virá no tempo certo. Aqui entra um gatilho de curiosidade. Como Deus age quando decide intervir em favor dos seus filhos? Muitas vezes, não é como esperamos. Às vezes ele muda circunstâncias, outras vezes transforma corações e, em alguns casos, simplesmente fecha portas para os planos do inimigo. O clímax deste salmo está no fato de que o Senhor não apenas observa, mas age. Ele é descrito como um juiz que todos os dias demonstra sua ira contra o pecado. Isso significa que a justiça de Deus é contínua, não falha, não atrasa. O Senhor é justo e o seu juízo virá no tempo certo. E eu quero perguntar, você já entregou a sua causa totalmente nas mãos de Deus, sem tentar resolver pelas suas próprias forças? Esse é um chamado para confiar mais, para descansar mais e para acreditar que o Senhor não falha. Se você crê que Deus é o seu justo juiz, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. O juízo e a esperança. O Salmo 7 também traz uma imagem muito forte, a do ímpio que cava uma cova e acaba caindo nela. Essa metáfora mostra como muitas vezes as armadilhas preparadas pelo inimigo se voltam contra ele mesmo. Isso nos lembra que o mal nunca triunfa para sempre. A mentira pode até durar um tempo, mas cedo ou tarde a verdade vem à tona. E eu pergunto, quantas vezes você já viu situações em que quem tentou prejudicar acabou sendo envergonhado? Esse é um princípio bíblico que se cumpre. O inimigo cava covas, prepara laços, mas quem confia no Senhor não será derrotado. Aqui está o clímax do Salmo. Enquanto os ímpios colhem os frutos de suas próprias ações, os justos encontram em Deus um refúgio eterno. Essa mensagem traz alívio e esperança. Não precisamos viver com medo do que os outros podem fazer contra nós, porque Deus é fiel para nos guardar. E essa é a parte mais emocionante. Mesmo em meio a acusações, perseguições e injustiças, podemos terminar como Davi terminou o Salmo, com louvor. Ele diz: darei graças ao Senhor por sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ou seja, a oração que começou em meio à aflição, terminou em adoração. Isso nos ensina que a melhor forma de vencer a dor é transformar o coração em altar de louvor. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio na justiça de Deus. Conclusão e oração final. Chegamos ao final desta reflexão sobre o Salmo 7.
E quero que você guarde algumas verdades no coração. Primeiro, Deus é o nosso refúgio em meio às injustiças. Segundo, Ele sonda os corações e conhece a verdade. Terceiro, o Senhor se levanta em defesa dos que confiam nele. E por último, a vitória sempre termina em louvor. Agora eu quero orar junto com você. Senhor meu Deus, Tu és o nosso refúgio em tempos de perseguição. Tu conheces os nossos corações e sabes a verdade sobre cada situação. Pai, entregamos nas Tuas mãos toda injustiça, toda calúnia, toda acusação que tem se levantado contra nós. Que o Senhor se levante como justo juiz e nos dê vitória. Que os planos do inimigo sejam frustrados e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim como Davi, nós terminamos esta oração com louvor, declarando que Tu és justo e fiel. Amém. Essa é a mensagem do Salmo 7. A oração que começa com dor, termina com esperança e gratidão. E eu deixo aqui uma reflexão final. Quando as palavras injustas vierem contra você, lembre-se que a última palavra vem de Deus. Se essa mensagem falou com o seu coração, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.